Rembrandt Hermans van Rijn nasceu em Leiden, Holanda, no dia 15 de julho de 1606. Ele foi um pintor, gravador e desenhista holandês, um dos mais importantes pintores do barroco europeu. A importância de sua pintura só foi reconhecida a partir do século XIX. De família humilde, era o quinto filho de um dono de um moinho à beira do rio Reno. Aos 7 anos ingressou na Escola Latina de Leiden. Gostava de pintura e, com sacrifício, foi matriculado na Universidade de Leiden, mas só estudou durante 9 meses. Ingressou assim no ateliê do pintor Jacob Isaacs, que lhe ensinou a técnica, o preparo das tintas e o desenho. Em 1623, ele vai para Amsterdã, onde estuda com o pintor romantista Pieter Lastman. Em 1627, Rembrandt voltou para Leiden e instalou seu próprio ateliê com seu amigo e também pintor Jan Lievens. Nessa época, recebeu várias encomendas particulares. Em 1631, após a morte de seu pai, resolveu instalar-se em Amsterdã. Um ano depois, ele já virou pintor, um famoso pintor, um dos mais caros e procurados da cidade. Ele retrata os ricos e bem-sucedidos burgueses, pois era moda enfeitar as paredes com o próprio retrato. Em 1632, pinta um de seus quadros mais famosos, A Lição de Anatomia do Dr. Tulpe. Em 1634, Rembrandt atinge o auge da fama e prosperidade. No mesmo ano, casou-se com a Saskia, que foi fonte de inspiração para a sua arte. Em 1639, comprou uma casa na Jodenbrenstraat, Rua dos Judeus no bairro judaico de Amsterdã, e a transforma em centro de reunião social e em museu de objetos raros, móveis antigos e louças valiosas. Seu ateliê é um dos maiores da Europa, tem muitos alunos e uma clientela rica, mas essa tranquilidade é quebrada com a morte de 3 filhos. Só o quarto chega à idade adulta. Em 1642, morre sua esposa. No mesmo ano, um quadro que fizera por encomenda, A Ronda Noturna, foi recusado pelo contratante, porque aquela não era a cena contratada. Tinha um ateliê, que era um dos maiores da Europa. Tinha muitos alunos e uma clientela muito rica, mas essa tranquilidade foi quebrada com a morte de seus 3 filhos. Só o quarto chegou à idade adulta. Em 1642, morre sua esposa, e no mesmo ano, um quadro que fizera encomenda, A Ronda Noturna, foi recusado pelo contratante, porque aquela não era a cena contratada. Rembrandt pintou vários autorretratos e os retratos dos rabinos de sua rua. Sentava-se diante do espelho e retratava-se procurando nos olhos e na boca o sinal dos tempos e a dificuldade da vida. Enquanto os clientes queriam retratos e não críticas ou análises de suas almas, Rembrandt retratava o que ele via e sentia. Em 1645, Rembrandt emprega como pajem de seu filho, Tito, a jovem Hendrik Stoffels, que posteriormente se torna modelo e amante. Em 1654, se vê envolvido em um escândalo com o nascimento de um filho com Hendrik, que o pintor reconheceu, mas a jovem foi excomungada pela Igreja Reformada Holandesa, da qual fazia parte. As encomendas feitas a Rembrandt começaram a rarear e as dificuldades financeiras aumentaram. Perdeu uma ação na justiça, seu casarão foi hipotecado e seus bens leiloados em lotes. Ele continuava trabalhando e produzindo desenhos e gravuras, representando cenas bíblicas, mitológicas, nus, retratos e algumas paisagens. Em 1660, é procurado para transformar em pintura A Conspiração de Cláudio Civilis. No entanto, quando a obra ficou pronta, o que se viu foi um grupo de bárbaros, um bando de assassinos e um rei caolho. Para os burgueses, foi um choque. A obra foi devolvida para modificações, mas o artista se recusava e põe fogo no quadro, mas logo se arrepende e salva a cena central, que atualmente está no Museu de Estocolmo. Sozinho na pobreza, vive mais um ano. Rembrandt faleceu em Amsterdã, Holanda, no dia 4 de outubro de 1669. Lição de Anatomia do Dr. Nicolas Tulpe, 1632, é considerada uma verdadeira obra-prima.
O trabalho se trata da dissecação do antebraço de um criminoso executado para o Grêmio de Cirurgiões de Amsterdã. Tratava-se do cadáver de um homem conhecido por Aris Kindit, um criminoso com longa ficha criminal que foi enforcado por roubar uma capa mediante grande violência contra a vítima no ano de 1632. Existem alguns debates envolvendo erros anatômicos, como, por exemplo, a representação do antebraço esquerdo do cadáver contendo erros na origem dos músculos flexores e a possibilidade de um antebraço separado ter sido posicionado ao lado do corpo e ser incorretamente interpretado como antebraço esquerdo. É importante ressaltar que no século XVII as dissecações eram abertas ao público e ocorriam no inverno, a fim de preservar os corpos, tendo duração de vários dias. Além disso, envolviam inicialmente as vísceras torácicas e abdominais, mais perecíveis, para então prosseguir com as extremidades. Na pintura de Rembrandt, apenas o antebraço encontrava-se dissecado, o que indica que a obra representa uma interpretação de uma aula de anatomia clássica e não necessariamente um retrato fiel dessa lição. O foco do artista eram nos aspectos psicológicos. Assim, ele destaca a grande inquisição dos espectadores e sua proximidade com o corpo morto. Dos 7 membros da guilda assistindo, o mais próximo de Tupi está segurando uma lista dos nomes, enquanto as cabeças dos outros 6 formam uma flecha apontando para a mão direita de Tupi, que segura um instrumento cirúrgico. Isso aumenta a concentração dramática das figuras na demonstração. O claro-escuro atmosférico de Rembrandt, típico do barroco, e o uso de luz e sombra para aumentar a solidez escultural das formas também aumentam a intensidade da imagem. A pintura foi restaurada entre 1996 e 1998, fato que revelou muitos detalhes sobre as técnicas de pintura de Rembrandt. A sequência de pinturas dos personagens e pedaços de papel manuseado por uns cirurgiões, por exemplo, poderão ser detalhadamente estudados.